Programa Café com Zaidan. Oferecimento Qualquer Saúde. Apoio Jaque Laboratório. Bom dia para vocês aqui no programa Café com Zaidan, programa 29 anos no ar, hoje em todo o litoral paulista, no canal aberto TV Cultura Litoral, canal 48, também no canal 518 da Vivo TV, 522 da Claro TV e no maior portal de comunicação do litoral, portal Costa Norte, do Grupo Costa Norte de Comunicação. Programa bom danada, né? É o programa mais longevo da TV aberta do litoral paulista. E a gente vai levando aqui, vamos tocando, né? Aqui nessa praia maravilhosa. E hoje eu vou falar com um amigo meu, amigo que eu admiro de muitos anos, profundo conhecedor da matéria. Como diz o Silvio Luiz, o pai da matéria. Não é Silvio Luiz que falava isso, não? Não lembro. É o pai da matéria, Fernando Capês, promotor de justiça, advogado e professor. Bom dia, Capês. Muito bom dia, Zaidan. Um prazer enorme participar aqui do seu programa. Programa, como você disse, longevo e de credibilidade. Porque você, Zaidan, tem as características que dão isso ao seu programa. Você tem coragem e coerência, lealdade. São atributos fundamentais para o seu programa, que você leva ao seu programa e leva isso ao seu público. Um prazer e uma honra estar aqui com você. Perfeito. É uma honra ter você também aqui. Até que enfim nos encontramos. Isso é que é bom. Aqui ao vivo na TV Cultura Litoral. Capês, chamar de Capês, esse puro sangue árabe aí, também lá os pais dele, das terras dos meus pais, lá de Zarli, do Líbano, plantador de tâmara também, né? Aquelas fazendas de tâmara lá no Vale do Bekaa, lá no Líbano, né? Capês, eu gostaria de começar o programa falando sobre o crime organizado. Essa facção hoje, são mais de, se eu não me engano, uma estatística aí, mais de 80 facções diferentes de crimes organizados. As duas maiores que nós temos no Brasil aí, sem desconsiderar as outras, são o PCC e o Comando Vermelho. Como é que isso se criou? E hoje eles estão tão bem organizados, eu diria que mais organizados até do que alguns estados do Brasil. Zaidan, o crime organizado é muito mais organizado que o Estado brasileiro como um todo. E ele funciona como uma empresa altamente lucrativa. Cerca de 180 bilhões de reais é o faturamento anual das organizações criminosas no Brasil. E pasme, destes 180 bilhões de reais, somente 15 a 20% provém do tráfico de drogas. Hoje, o crime organizado se organizou efetivamente, fazendo jus a esse atributo, e lava dinheiro a céu aberto. Hotéis onde explora prostituição infantil, tráfico de drogas, serviços públicos como fornecimento de comida para o sistema carcerário, transporte urbano, refinarias de petróleo, pasme, postos de combustível, contrabando de cigarro. É uma empresa hoje difícil de ser combatida, porque ela foi crescendo à luz da incompetência do Estado brasileiro, à luz da inatividade das autoridades, sempre preocupadas com perfumarias e nunca efetivamente combater o crime organizado com profundidade. Moral da história, no começo dos anos 80, ali 80, 81, no Rio de Janeiro, alojado nos morros cariocas, escondido por ali, onde a geografia favorecia a sua alocação, seus esconderijos, o Comando Vermelho começou a florescer.
aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, por volta de 1993, o primeiro comando da capital, o PCC, não passava de 7 gatos pingados que jogavam futebol no presídio em Tremembé. Mas as autoridades do estado de São Paulo sistematicamente negaram e se recusaram sequer a falar o nome do PCC, como se ele não existisse. Aí eu não falo o nome da organização, quer dizer que ela desaparece? Foi crescendo. Hoje, numa recente operação do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, quero dar parabéns aqui ao Dr. Lincoln Gaquia e aos integrantes do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, numa ação importante, como força-tarefa, junto com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Receita Estadual, conseguiu asfixiar 8 bilhões de reais do PCC. Já é um começo. É assim que nós devemos fazer. As organizações criminosas continuam a crescer. Enquanto isso, nós ficamos com debates políticos, essa polarização política que existe no Brasil, direita, esquerda, essas narrativas, vamos salvar os Yanomamis, vamos salvar a Amazônia, vamos salvar a democracia, conversa, 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 e, na verdade, o crime organizado vai se aproveitando da insegurança jurídica, da instabilidade política e do nosso desacerto, que nós perdemos tempo com tanta polêmica inútil e às vezes não focamos naquilo que é mais importante e naquilo que efetivamente ameaça a sociedade brasileira, que é o crime organizado. Tá certo. E cada vez mais organizado, né, Capês? Cada vez mais organizado. Eu tenho um primo irmão, foi coronel da Polícia Militar, já reformado, né? Na década de 80 ele comandou uma companhia da rota e ele falava que bandido respeitava a polícia. Hoje, bandido caça a polícia. Inverteu-se o papel, os papéis, Capês? Sem dúvida alguma, óbvio que inverteu. Hoje todo mundo, vamos usar uma expressão, é boca dura com o policial que está cumprindo o seu dever. A polícia é ultra vigiada, pressionada. O policial trabalha no limite dos seus nervos. É uma instituição aqui, principalmente a Polícia Militar, que é a força de trabalho que mais perde homens assassinados em serviço, é a Polícia Militar. O policial trabalha sempre no limite, com estresse, pressionado, tem também um alto índice de suicídio, e nós precisamos cuidar dos nossos policiais, porque, na verdade, são eles que nos protegem, são eles que estão ali na ponta, combatendo a criminalidade organizada e a criminalidade violenta que apavora a sociedade também. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, menos... Vamos falar da polícia ostensiva, tá? Vamos falar da polícia militar. Temos menos policiais militares hoje do que tínhamos em 92. Como pode se a população cresceu demasiadamente? E uma coisa que a população às vezes não sabe, é bom a gente dizer, o estado de São Paulo é o estado mais bem saneado da federação. É um dos poucos estados ainda superavitários, São Paulo e Espírito Santo. Mesmo assim, o que acontece? Você tem os policiais militares, vamos falar primeiro da polícia militar. E aí você tem as pensionistas e os pensionistas. Você tem aqueles policiais que são tragicamente vitimados em serviço e ficam com deficiência física. E são, evidentemente, o Estado tem o dever de mantê-los. Você tem os aposentados. E tudo isso integra a folha de custeio de pessoal do orçamento paulista. Para dar um exemplo de São Paulo, hein? A Polícia Civil, a mesma coisa. E aí você, às vezes, tem 83 mil homens na Polícia Militar, mas eles têm que ser divididos em turnos. Tem o pessoal que entra em licença, entra em férias. Enquanto isso, o crime organizado opera full time. O tempo todo. Ele se aproveita da vulnerabilidade social, de um Estado que é pródigo em gastar dinheiro em outras áreas, mas não investe na área social, educação. Eu não estou dizendo não da Bolsa Família, eu estou dizendo dar condições para o sujeito ter qualificação profissional e ter o seu emprego. E aí o jovem está ali solto e é cooptado pelo crime organizado. É mais fácil ele virar bandido
do que ele vencer todos os desafios que lhe são impostos. Isso não, nós não resolvemos isso com discurso moral. Nós temos que resolver isso com ações sociais. O crime organizado coopta a todo momento novos membros, novos soldados. Quem trai, ele já executa na hora. A justiça deles é imediata, não tem polêmica. E eles atuam 24 horas por dia. Você tem líderes de organizações criminosas morando em favelas. Você tem líderes de organizações criminosas morando em apartamentos luxuosos, nos Jardins, em Miami, em outros locais. Então, é difícil você discernir onde está o criminoso e onde está ali a pessoa que é utilizada e é vítima do crime organizado. Pra você ter uma ideia, por exemplo, nas áreas dominadas pelo crime organizado, aquela população humilde que mora numa favela não porque quer, porque não tem dinheiro para ir para outro local. Ela é obrigada a pagar mais caro, porque ela tem que comprar o botijão de gás e os seus mantimentos nos locais de fornecimento das organizações criminosas. Eu vejo ali esse debate sobre a arguição de descobrimento de preceito fundamental, que é a DPF das favelas, como se o Supremo soubesse como orientar a polícia a fazer operações. Mas, ao mesmo tempo, essas operações são realizadas midiáticas, subindo morros, trocando tiros com bandido, não resolve absolutamente nada. É para tapear a população, porque o crime organizado está lá. Há locais no Rio de Janeiro em que você pode ir em restaurantes que ficam ali, como no Morro do Vidigal, em que você tem que subir no Uber táxi do crime organizado. E você passa no meio de pessoas criminosas com metralhadoras andando livremente por ali. Então, ou você monta uma ação permanente, um grupo de elite, de força-tarefa, com alto investimento público, para aprofundar na investigação das organizações criminosas e asfixiá-las financeiramente, ou essas operações meramente estéticas, rasteiras, não vão trazer grandes resultados. E também nós precisamos vigiar as nossas fronteiras. Agora é a Polícia Federal quem toma conta das fronteiras, não são mais as Forças Armadas. Mas a Polícia Militar, a Polícia Federal é muito eficiente, mas é uma lancha pequena que vai em alta velocidade. Nós tiramos um navio, que era o Exército, que poderia ter essas condições, e a Marinha, para proteger ali a Amazônia Azul, os 8 mil quilômetros de fronteira litorânea do nosso país, do nosso mar territorial com o alto mar. Então, é preciso ter todo esse tipo de visão e saber que nós estamos no caminho errado. Nós temos que apoiar as ações do Ministério Público, as ações da polícia, a organização de forças-tarefa com Receita, autoridades municipais, Guarda Municipal, todo mundo podendo se juntar para fazer uma união com um trabalho bem planejado. Senão nós vamos continuar perdendo essa guerra e vendo vítimas sendo assassinadas por causa de um relógio, de um celular em plena luz do dia. Nossa. Eu vou chamar o Goquer aí, só um minutinho aí. Fernando Capês, promotor, jurista, professor, advogado, uma figura ilustre, com muito discernimento. Chama a Jaque Laboratório aí para mim. Com saúde não se brinca. Um exame laboratorial ele precisa ser rápido, preciso e eficiente. Este é um compromisso do Jaque Laboratório em Bertioga. Exames com conforto, hora marcada e os melhores profissionais. Jaque Laboratório, qualidade e confiança sempre. De volta aqui com o Fernando Capês, advogado, Zaidan, professor. Oi. quando o programa tem patrocínio é porque é bom, hein? Parabéns. Obrigado, viu? Tem mesmo. Tem mais um, hein? Daqui a pouco vamos passar mais um. Capês, esse puro sangue árabe, eu brinco com ele. Como vai, puro sangue árabe? Tudo bem? Esperando você vir comer um peixe comigo aqui com a sua família. Delícia. Maravilhoso. Eu tenho Meu uma casa convidado. em Maresias. Tenho casa em Maresias. Eu passo aí para te visitar. Pronto. Perfeito. Maresias está o meu amigo Mané, Maurício Neves, presidente estadual do PP. Ah, eu gosto dele, gosto do Maurício Neves. E ali está também o João, que é um corretor de imóveis, muito meu amigo.
muito conhecido na região. O Mané, a gente chama o Maurício de Mané. Mané, tá certo. Capês, eu vou fazer um intervalinho aqui e eu volto já já para o segundo bloco aí. Vamos lá, João. De volta aqui ao programa Café com Zaidan, com Fernando Capês, promotor, advogado, professor, já deu palestras aqui na Faculdade Bertioga, um dos melhores cursos de Direito da região, a Faculdade Bertioga, aqui na Semana Jurídica, 11 de agosto, dia do advogado, né? Aquela semana que a gente comemora. Capês, esses dias eu estava conversando com o Serguei Cobra, filho de uma grande amiga minha, tem casa aqui na Riviera, Zulaê Cobra, que eu conheço há 30 anos. Vai. Grande advogado também. Deputada federal, guerreira, encrenqueira, gosta de uma encrenca, velho. Braba. Mas o Serguei é mais calmo, ele é tranquilo, advogado. E ele chamou esse julgamento do STF de tribunal de exceção, né? Uma coisa de doido, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise, Capês. Esse 8 de janeiro, alguns fatos obscuros que não aparecem, as câmeras do Ministério da Justiça que filmaram tudo, as imagens sumiram, desapareceram, os caras que entraram lá e quebraram tudo, depois foram embora, deixaram a mulher do batom, o vendedor de pipoca, o morador de rua, ficou aquela população ordeira, ficou como boi de piranha lá. Isso. Essa é a verdade. Queria que você fizesse uma análise dessa, porque aqueles black bloc, que foram os primeiros que entraram e quebraram tudo, que abriram até as portas lá, aquele general abriu as portas lá, general de Relações Institucionais lá, os black blocs quebraram tudo, foram embora e o povo ficou lá. Gostaria que você fizesse uma análise e desse a conclusão, se aquilo foi um golpe de Estado ou não. Olha, ali nós temos que identificar diferentes camadas de participantes, que é o que não está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Você não faz uma justiça de tarrafa com punições coletivas. É imprescindível, e isso é um princípio constitucional, está no Código Penal, que é a individualização da responsabilidade. Até agora, eu não vi quem foram os organizadores desse evento. Teve uma organização, até agora que estou vendo, só presas pessoas que estavam ali participando da manifestação. Muitas foram ali protestar, dizendo que não concordavam com o resultado das eleições. Olha, seja você concorde ou não concorde, eu não tenho elementos para dizer que a eleição foi fraudada. Eu jamais faria essa afirmação sem provas. Mas há pessoas que, por algum motivo, não concordaram e foram ali protestar. Protestar é uma coisa. Até mesmo pedir intervenção militar, que é errado. É uma manifestação de vontade que cabe à polícia dispensar aquelas pessoas. Agora, quando eu vejo punições coletivas, quando eu vejo não individualização de responsabilidade, quando eu vejo atribuição dos crimes de atentado à democracia e tentativa de golpe, que são crimes que se sobrepõem, muito difícil para o mesmo fato você atribuir duplamente ambos os tipos penais. Isso é ignorar o princípio da consunção, da absorção, do não bis in idem. Uma pessoa não pode responder duas vezes pelo mesmo fato. E as penas aplicadas, a meu ver, sem uma
efetiva dosimetria, dosagem da pena, nos termos do Código Penal, critério trifásico, eu fico preocupado. Porque cabe ao Poder Judiciário a tarefa sagrada de dar a cada um o que é seu. Quem foi lá para protestar e não praticou atos de vandalismo e não tinha intenção de praticar golpe algum, número 1, não tinha que responder por nenhum crime. Quem foi ali protestar e praticou atos de vandalismo como dano qualificado, tem que ser responsabilizado por dano qualificado. E quem foi para praticar algo mais grave, tem que receber também a justa reprimenda. Agora, na tentativa de golpe, é preciso que a gente faça uma análise técnica. E esse tipo de situação, como é uma situação muito grave, eu não faço nenhuma abordagem de natureza política. Eu não tenho o direito de fazer isso, sendo jurista, professor de direito penal, autor de livros. Eu tenho que fazer uma análise exclusivamente técnica. É minha obrigação. E eu já escrevi vários artigos. Quem quiser estão à disposição no site Consultor Jurídico, que é o Conjur. E ali, em primeiro lugar, houve então pessoas que foram lá só para protestar. Não há crime. Pessoas que foram para protestar e acabaram praticando atos de vandalismo, dano qualificado. Pessoas que organizaram para praticar atos generalizados de tumulto, associação para o crime, mais dano qualificado e mais violação do domicílio qualificada. Todas essas ações têm que ser perfeitamente identificadas e mensuradas. Você não pode pegar um carimbo de 14 anos e aplicando para todo mundo. Agora, imagine o seguinte. Tentativa de golpe. Para que haja a tentativa de golpe, o Código Penal já diz, tentou dar o golpe, já é crime consumado. É o chamado delito de atentado. Tentou dar algum golpe, já existe o crime, você responde por um crime acabado, consumado. Agora, para que haja tentativa de golpe, é necessário que a ação tenha, espero não estar muito no juridiquês, idoneidade, capacidade, potencialidade para atingir aquele resultado. Pois bem, nós tínhamos o comando das Forças Armadas, já se encontrava com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A ele cabia o comando do Exército, Marinha e Aeronáutica. Não havia nenhum indício de que Exército, Marinha e Aeronáutica trairiam o seu comandante maior, que é o presidente legitimamente eleito, no caso, o Lula. Como é que uma manifestação, num domingo, com as repartições públicas fechadas, com o comando das Forças Armadas já com o presidente legitimamente eleito, com o governador do Distrito Federal, o Ibanez, sem qualquer tipo de envolvimento, porque ele foi, inclusive, foi arquivado com relação à eventual participação dele. Portanto, não havia aderência do governo do Distrito Federal a qualquer tentativa de golpe. E pessoas sem nenhum armamento, completamente desarmadas. Como haveria possibilidade? Então, esse é o que o artigo 17 do Código Penal chama de crime impossível, a chamada tentativa inadequada ou inidônea. O meio empregado era absolutamente inidôneo, uma impossibilidade técnica de que viesse a se converter num golpe. Segundo, a minuta do golpe, do dia 12 de dezembro. Ali foi feito um rascunho de um decreto de estado de sítio. Rascunho que não foi elaborado a mando do ex-presidente Bolsonaro. Ele não mandou fazer. Assim que diz as provas. O rascunho lhe foi submetido. E ele não transformou aquele rascunho num decreto de estado de sítio. Mesmo que ele tivesse decretado no estado de sítio, ainda teria que ser submetido em 24 horas ao Congresso Nacional. Então, aquele rascunho, no máximo,
é um ato preparatório de um decreto de estado de sítio. E ato preparatório não implica em início de execução. Então, tecnicamente, não há como falar em condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Quer trazer isso para um discurso político? Tudo bem, eu não vou entrar nisso, cada um tem a sua posição. Agora, dizer que, tecnicamente, à luz do Código Penal, ocorreu tentativa de golpe, a meu ver, é um discurso político, não é um discurso jurídico. Quem quiser mais detalhes, repito, site consultor jurídico, Fernando Capês, tem vários artigos meus publicados há mais de um ano a respeito disso. E eu repito, eu não sou, eu fui durante a minha vida política, eu fui do PSDB, eu era do Alckmin, do Serra, do Dória. Eu não estava nem cá, nem lá. Claro que eu tenho uma visão um pouco mais conservadora. Do ponto de vista econômico, eu sou um liberal convicto. Eu acredito em equilíbrio fiscal. Acredito em usar o dinheiro público para investir em infraestrutura. Acredito em criar condições, marcos reguladores para atraírem dinheiro público, fazer parcerias público-privadas. Acredito mais em dar condições à pessoa e qualificação e criar empregos, mais do que dar simplesmente Bolsa Família, embora eu entenda que num determinado momento é necessário, sim, uma política de distribuição de renda. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu não sou nem cá nem lá. Eu estou fazendo uma análise puramente jurídica. Se você disser o ato de 8 de janeiro que eu acho que foi deplorável. Acho que não ajuda em absolutamente nada. E mais do que isso, desde 8 de janeiro, o país está estagnado numa discussão política em que se fala vamos retomar a democracia, vamos retomar a Amazônia, vamos salvar os Yanomamis. E nós estamos com uma dívida pública de 76% do PIB, mais de 7 trilhões de reais, o preço dos alimentos subindo, porque a taxa de juros, taxa básica Selic 15%, com juros assim a empresa nenhuma vai investir, aumento da arrecadação tributária, asfixiando as empresas, levando à recuperação judicial, e agora com uma política tarifária selvagem dos Estados Unidos, que estão, claro, preocupados com a sua própria economia, nós vamos começar a sofrer as consequências. Agora, hoje no Jornal Estado de São Paulo, notícia, 740 milhões de reais dados sem licitação ao Instituto Ibero-Americano de Língua Espanhola. Então, esse tipo de desperdício de dinheiro público, nós temos que estar mais focados nisso e no combate ao crime organizado. Mas faz 2 anos que a gente fica discutindo a narrativa de salvar a democracia, a narrativa do 8 de janeiro, botando pessoas há 14 anos na cadeia, a meu ver, contra o que diz o Código Penal, e o país está aí andando de lado, lamentavelmente. Infelizmente. Vou chamar minha amiga Vanessinha ali do GoCare e a gente volta num minuto. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Vanessinha, repórter, jornalista, hoje na GoCare, aí o melhor plano de saúde do litoral paulista. Outro patrocinador, viu, velho? Olha, quando já tem. Um já é bom, 2 então. Ninguém patrocina um programa que não dá audiência. Parabéns. Exatamente. Aí, Zaidan. Se eu soubesse disso, eu tinha vindo antes, hein? Parabéns. Obrigado. Você está dando mais audiência aí. Vamos fazer o intervalo e voltamos para o último bloco, que vai ser muito quente esse último bloco aí, Capês. 1 minuto. Valeu. Chamar o Jaque aí. Tem um Jaque que está aí no ponto aí? Bom, Jaque aí para mim. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos. Comodidade e segurança. Coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório. Política de qualidade sempre.
de volta aqui com Fernando Capês, promotor, advogado, professor de direito penal, um grande jurista, diria um dos melhores do Brasil. Falei isso esses dias para Michel Temer, fui jantar com Michel Temer lá no Baby Beef em Santo André e estava comentando. Michel é muito meu amigo, de muitos anos atrás, os pais deles são lá também na cidade dos meus pais, dos meus avós, e a gente sempre conversa, né? Outro puro sangue árabe, Michel Temer, Kassab, que o Brasil tem mais libanês do que no próprio Líbano, viu? Tem mais libanês aqui no Brasil do que no Líbano mesmo. E hoje eu estou falando com um puro sangue árabe também, Fernando Capês. Não é verdade? Tem mais libanês aqui do que no Líbano, né? Você sabe que eu fui em 2015 no encontro da diáspora do povo libanês, porque tem libanês no mundo inteiro, né? No Hotel Hilton, em Beirute. E eu tive o privilégio de discursar representando toda a comunidade libanesa do Brasil para ali os libaneses. Tinha libanês ali dos Estados Unidos, muitos Estados Unidos, África do Sul, Europa, Ásia, América Latina. Muito interessante. Foi uma experiência muito boa. E você vê aqui a comunidade libanesa aqui, você falou nomes, Kassab, político super hábil, um homem muito inteligente, preparadíssimo. O Michel Temer, meu querido amigo, grande professor, grande constitucionalista, um homem elegantíssimo, elegantérrimo, realmente um homem fino, e eu gosto muito dele. Vamos marcar um dia para a gente fazer uma visita para o Michel e jantar com ele, tá? Vamos sim. E com o Yunis também, viu? Vou levar o Zé Yunis junto. Vamos embora. O Dom Edgar Branão, o Dom Edgar, o bispo da igreja maronita aqui. Maronita, ali na Rota Mandaré, nosso querido amigo. É, meu amigo, Todo Dom mundo se Edgar. conhece. Também, meu amigo também. Capês, domingo foi mais um ato aí de anistia já. O que você acha desses atos, anistia já, e o que você acha desse projeto de anistia já? E também quero emendar aí esse julgamento no STF do golpe de Estado que o Bolsonaro e mais 30 pessoas estão envolvidos e Bolsonaro já foi indiciado, então já deu, o STF já deu autorização para continuar, né? Já foi indiciado, não é isso? Sim, não, o Bolsonaro agora é réu, né? A denúncia foi recebida contra ele. E eu acho que eu não vejo ele ali muitas alternativas para a sua defesa. Criou-se uma animosidade muito grande entre ele e o Supremo Tribunal Federal. Ele falou algumas coisas que não devia, né? E com isso aí incitou uma animosidade, uma rivalidade. O Supremo se sentiu também ameaçado e agora fica numa situação terrível aí, porque está submetido a um julgamento onde, na minha opinião, não há provas técnicas de que ele tenha determinado ou sido responsável por qualquer tentativa de golpe. Vamos entender uma coisa. Há um princípio geral no direito que diz o seguinte, a expressão é em latim, porque os juristas gostam de expressões em latim. Cogitationis pena nemo patitur. Ninguém responde por aquilo que pensa. As intenções não bastam para configurar um crime. Pensiero não paga a gabela. Então, na verdade, se ele tinha intenção, tinha vontade de dar um golpe ou não, eu não vou entrar na cabeça dele para deduzir sim ou não. Acho censurável se o tivesse, acho lamentável se o tivesse, mas eu não sei se ele tinha ou não. O fato é que ter a vontade de fazer algo não significa tentar praticar um crime. Quantas vezes o nosso telespectador não se irou no trânsito, não se revoltou olhando uma cena de crime na televisão e teve vontade de chamar para si a justiça pelas próprias mãos? Mas civilizadamente, como vivemos numa sociedade que tem regras, soube se controlar. A vontade, a intenção por si só é um nada jurídico.
Portanto, o que eu gostaria de ver no julgamento do Jair Bolsonaro é a análise de quais foram os atos concretos, efetivos, e não adianta pegar o rascunho de uma minuta que não virou decreto de estado de sítio para dizer que isso é um ato concreto e efetivo. Eu gostaria de ver um julgamento, não só do Bolsonaro, mas de qualquer pessoa, sem ilações, sem suposições, sem aquilo que a gente chama de saltos mentais, que são deduções. Quem está nos assistindo, eu não sei se você é a favor ou se você é contra, mas quando você aplaude uma violação ao devido processo legal, você está flertando com um Estado autoritário que pode se voltar contra você. E eu vou te falar, eu apanhei muito quando eu fiz críticas a alguns métodos da Lava Jato. Critiquei e elogiei o ministro Gilmar Mendes várias vezes pela coragem de ter se colocado contra o clamor popular e feito valer o devido processo legal. Porque se a lei diz que tem que intimar antes de determinar a condução coercitiva, não pode determinar a condução coercitiva. Se o juiz decreta a prisão de um investigado, se o juiz autoriza a busca e apreensão, se o juiz manda quebrar o sigilo bancário, fiscal, como é que esse juiz, depois que mandou prender uma pessoa, vai sentir a vontade para absolvê-la, mesmo que reconheça que não há provas? Ele está comprometido psicologicamente com a tese da acusação. Então, é preciso que nós resgatemos os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da vedação das provas ilícitas, do juiz natural. Quando você puxa pessoas que não têm foro privilegiado, todas diretamente para o Supremo Tribunal Federal, você tira delas o princípio do duplo grau de jurisdição, elas não têm mais direito a recurso. E você viola o princípio da igualdade. O foro privilegiado é algo excepcional. Não pode ser a regra. E não pode mudar a cada momento. Agora tem foro privilegiado, agora não tem mais. Ex-autoridade tem, agora não tem, agora tem. Isso cria uma incerteza muito grande na mente da população. Com relação à anistia, o que é anistia? A anistia é uma lei federal. O que faz a lei da anistia? Ela promove o esquecimento jurídico de um fato. Veja, o ato de 8 de janeiro é um ato muito grave para ser esquecido. Porém, quando você vê pessoas que estão condenadas a 14 anos, sem que haja prova de que foram lá praticar algum tipo de ato golpista, quando a expressão ato golpista vira uma narrativa e não uma frase de efeito jurídico, quando você vê a Débora Rodrigues, condenada a 14 anos por ter pichado uma estátua da Justiça na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal, mas não tem um WhatsApp, um e-mail, uma delação, uma prova testemunhal, um indício que aponte que ela foi até lá para querer dar um golpe de Estado. Certamente não foi um domingo no parque, como disse o ministro relator. Mas não ser um domingo no parque não significa que foi uma tentativa de golpe. É preciso separar as coisas. Então, nesse caso, eu acho que o Congresso Nacional precisa discutir um restabelecimento do equilíbrio. Os poderes eles têm que ter esse freio de contrapeso, sistema de checks and balances. Se você não tem legislativo, se você tem um legislativo que só serve para pedir emenda parlamentar e mandar para suas bases, então você não tem um equilíbrio entre os poderes. Você já tem um executivo fraco, subordinado ao legislativo. Você tem um legislativo inoperante. E você tem um poder judiciário aplicando penas além do que determina a lei e autoriza o Código Penal. Nesse caso, é necessário que se restabeleça algum tipo de princípio. Então, em primeiro lugar, o ideal seria que se promovesse um entendimento entre os poderes para que essas penas absurdas fossem revistas. Uma pessoa não pode ficar 2 anos presa sem culpa formada.
Zaidan, no tempo que a gente trabalhava como promotor na primeira instância e escrevia livros, dava aula, o sujeito podia ficar preso no máximo 81 dias até o fim do processo. Para a conclusão do inquérito policial de uma investigação, 10 dias no máximo. Agora, nós estamos passando por cima de tudo isso. E as pessoas não estão percebendo, você é de esquerda, você é de direita, está sendo criada uma jurisprudência excessivamente rigorosa. E essa jurisprudência, em que uma pessoa fica presa antes de culpa formada, ela é perigosa. Eu estou vendo, às vezes, vamos sair um pouco do cenário político, o sujeito recebe uma acusação de um crime que provoca grande clamor e repulsa, crime sexual. E às vezes o sujeito é inocente, mas se cria aquela narrativa, aquela repulsa, ele fica preso, muitas vezes sofre violência dentro do sistema carcerário. Quando vai apurar, uma denúncia falsa. Então, é preciso que o princípio do estado de inocência, da não culpabilidade, é preciso que a prisão provisória, como medida excepcional, sejam restabelecidos. E nós estamos com um país doente. E um país doente não vai produzir uma economia que possa melhorar a vida do povo. Agora, Capês, é o Supremo, não tem para quem recorrer. Vai recorrer para quem? Para o Tribunal Internacional Penal? Não tem atuação nenhuma sobre o Brasil, sobre qualquer outro país, salvo engano. Quer dizer, o Supremo determinou. O Serguei falou para mim o seguinte, a OAB, que poderia estar se levantando contra essa série de irregularidades jurídicas que está sendo comentada, a OAB está omissa. Sem dúvida, está omissa. Porque, na verdade, a OAB virou uma plataforma política, simplesmente uma passagem por uma atuação política para a aspiração de um outro cargo. Quem que é presidente da OAB tem que defender as prerrogativas dos advogados. Eu costumo dizer o seguinte, Zaidan, as pessoas não entendem muito o que é a função do advogado. Às vezes o advogado é agredido na rua por estar defendendo uma determinada pessoa, um determinado cliente. E aí eu tenho uma frase, Zaidan, quando um advogado atua, ele não está defendendo apenas o cliente. Ele está defendendo o direito de todos nós de somente sermos privados da nossa liberdade, aviltados no nosso patrimônio, atingidos em nossa honra, mediante estrita obediência a esses princípios que são derivados do Estado democrático e de direito. Sem um advogado atuante, sem um advogado com as prerrogativas respeitadas, o Estado vira um leviatã acusatório. E o que estamos vendo, a tese da acusação não tem antítese da defesa. E aí não existe a síntese da justiça. Por isso, sem advogado não se faz justiça. A denúncia da Procuradoria-Geral da República é cheia de falhas. Não tem descrição adequada dos fatos. É mais uma peça narrativa do que a descrição de crimes, não aponta indícios. Confunde os fatos. No caso do Felipe Martins, diz que ele se reuniu no dia 18 de novembro com o presidente da República para discutir a minuta do golpe, conforme faz prova o certificado e comprovante de entrada dele no Palácio no dia 19. Como é que o comprovante de entrada no dia 19 faz prova de uma reunião ocorrida no dia 18? No dia 12 de dezembro, ele é imputado a ele a conduta de ter se reunido com os integrantes das Forças Armadas para elaboração da minuta do golpe. Mas ele tem um registro na casa dele que ele pede um Uber às 10h30 da manhã. Então tem que investigar direito as coisas. Não é defender A ou B ou C. É defender que as coisas sejam feitas dentro de bases concretas, de provas. Como o próprio Supremo Tribunal Federal reiteradamente já exigiu. Quer dizer, qualquer que sejam os argumentos, ou qualquer que seja a narrativa, esse julgamento é político, então. Sim, é um julgamento político, não é um julgamento jurídico, não há qualquer dúvida, isso é um fato incontroverso. E é ruim que assim seja. É ruim, é como você falou, tem que ter os contrapesos. Um legislativo de joelhos, tá? Um executivo fraco, o judiciário deita e rola, como está fazendo.
que a última palavra é do Supremo. Nós temos que rever o nosso sistema representativo, a verdade é essa. Você tem 513 deputados federais, 81 senadores, consomem um enorme gasto de dinheiro público. Saber o que eles trazem em troca. O que foi feito de útil, efetivamente. Nós estamos consumindo aí 53 bilhões de reais em emendas parlamentares. Eu não sou contra emenda parlamentar, não, é importante. Tem que chegar aquela verba para a entidade assistencial, asfaltar aquela rua. Mas está virando, quer dizer, o que era para ser um complemento, está virando o ponto central do orçamento, 53 bilhões de reais. E aí, mandam para a ONG sem nenhuma transparência, obras que são realizadas de forma suspeita pelas próprias empreiteiras de senadores e deputados. A situação está muito ruim no país. E com isso, déficit fiscal, situação difícil. Vai sobrar para quem? Toda essa bagunça que estamos falando? População mais pobre, infelizmente. E para nós que pagamos impostos. Cada vez mais. Você vai pagar cada vez mais imposto. Isso eu não tenho a dúvida. E mesmo o Brasil atingiu o ponto máximo de arrecadação tributária e continua gastando mais do que arrecada. Com essa gastança, esse desperdício de dinheiro público, já viu onde vai dar. Ou não vai dar. Capês, muito obrigado, viu? Foi bom falar com você, grande puro sangue árabe, viu? Muito obrigado, parabéns pelo programa, Zaidan. E vamos marcar aí um jantar com o Michel e também um com você, um almoço aí, um peixe aí na sua cidade de Bertioga, tá bom? Estou te esperando. Um abraço. Um abraço. Tchau. Para vocês também, um abraço. Continue na nossa programação. Programa Café com Zaidan. Oferecimento Qualquer Saúde. Apoio Jaque Laboratório.